Bom dia, meus queridos! Estamos chegando com mais um status para vocês, aqui na TV Alpha Channel. E eu não canso de agradecer a vocês pelas mensagens, pelo carinho, pela audiência, pela sua atenção. E se vocês querem ficar mais pertinho da gente, para saber de tudo que está acontecendo no nosso programa, é só seguir a gente nas redes sociais. @Programa Status, tudo junto. Eu espero vocês lá, tá? E agora vamos falar da nossa convidada de hoje. Gente, é a Adriane Garcia. Ela une hipnose e neurociência no método inovador e de desenvolvimento pessoal e profissional. Mas quem vai falar bem melhor sobre tudo isso é ela. Muito prazer, bem-vinda. Obrigada, Mari. Adriane, obrigada. Muito bem-vinda, sinta-se em casa. Obrigada. Para a gente bater esse super papo, porque eu também estou super curiosa, gente, para falar sobre esse assunto hipnose. Eu não sei quase nada sobre isso, tá? Então, fala um pouco da sua história, Adriane. Conta como que foi a sua formação. Sim, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, é uma grande alegria poder falar de um assunto tão transformador de vidas. Eu iniciei a minha carreira na área do desenvolvimento humano de pessoas, né, profissionais, pessoa física, pessoa jurídica, aos 25 anos. E neste período, eu também tinha um transtorno mental muito profundo, muito grave até na época, que era a síndrome do pânico. Com quantos anos você falou? A síndrome do pânico eu iniciei aos 20 anos de idade. Olha! Depois de um trauma, que foi uma virada de chave negativa na minha vida. Nossa! E eu iniciei esse processo com a síndrome do pânico, que naquela época não se falava muito, era um tabu, um grande tabu. Quanto tempo atrás? Só pra gente ter uma ideia 25 anos atrás. 25 anos? 25. Tá. E eu sozinha... É que ela é tão novinha que 25 anos eu falo, oi? E eu já tinha um filho nessa época, então foi bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo. Sim. E eu iniciei uma pesquisa sobre o que eu tinha, eu não sabia, os médicos não explicavam. E me entupiam de remédios até que... Deixavam você grogue, com certeza. Grogue, exatamente. Com 25 anos eu fiz um tratamento que não se utilizava na época a palavra hipnose. Era uma abordagem direta do inconsciente, que na verdade é a mesma coisa. O nome era esse, o nome abordagem era esse. Direta do inconsciente. Por quê? Porque a hipnose era muito mal interpretada naquela época, até nos dias de hoje, né? Nós estamos em 2025 e as pessoas Você acha que ainda tem um tabu? Tem bastante. Muito. Quando as pessoas me procuram, elas já perguntam, é espiritual, é místico? É mesmo? Olha Sim. Que bacana saber isso, eu estava muito curiosa. É engraçado, porque como a neurociência, como eu estudei a neurociência, então eu pude entender os mecanismos científicos por trás da hipnose, né? Então existem vários estudos, experimentos no nosso cérebro, identificando áreas que mudam a fisiologia neurológica com o transe hipnótico. Então é incrível. E aos 25 anos eu passei por esse tratamento, mudou a minha vida, foi uma virada de chave para muito melhor, então transformou a minha vida e quase 10 anos atrás eu resolvi me formar como terapeuta na área de hipnose. Qual que é a formação, o nome dela? O nome da instituição é a Formação de Hipnoterapeutas. Tá. Eu me formei pela Omni, que é a maior instituição de hipnoterapia do mundo. Nossa! É um aqui instituto. No Brasil? Não. Ela é suíça, mas eu fiz aqui no Brasil. Ah, você fez aqui isso, Fiz aqui. Mas é suíça. Ela é suíça, ela tem alguns outros países, nos Estados Unidos também, acho que na Flórida. E aí eu me formei aqui, de lá para cá eu sigo transformando vidas. Que bacana isso. Na verdade, você teve um problema e aí você foi estudar para descobrir, se aprofundar por conta da sua... do meu próprio seu problema, próprio problema. Né? Porque era uma fraqueza, eu identificava que era uma fraqueza emocional, o que será?
Então, com os estudos, muita leitura. Aí, como deu certo para você, você foi a fundo daí? Isso. Primeiro, eu iniciei minha carreira com gestão de pessoas, eu sou formada na área. Então, eu dava treinamentos, eu buscava sempre desenvolver mais esse lado emocional das pessoas. Isso eu já com tinha 20? esse feeling. 25. Com 25? 25 anos. Você já fazia tudo isso, tá? Já iniciei nessa área do desenvolvimento humano. Sim. Mas fui fazendo outros cursos de coaching, fui treinadora, ministrava algumas palestras da área do desenvolvimento pessoal. Eu atendia muito individualmente pessoas para melhorarem seus relacionamentos, para se reequilibrarem emocionalmente, mas chegava em um ponto que travava. Então, quando eu identifiquei que as pessoas travavam em determinado ponto e o coaching não fazia mais sentido para aquele momento, eu entendi que a hipnoterapia pudesse ajudar nesse momento e fui atrás de me formar e, graças a Deus, realmente ela destrava as pessoas. É um desbloqueio, assim, é muito efetivo e rápido. Muito. E rápido? E rápido. Então, o que é a hipnose moderna? A hipnose moderna é um conceito, na verdade, só se tornou mais bonito o nome, mas por que moderna? Porque ela não segue mais aquela metodologia ericksoniana ou da hipnose clássica, que é muito congelado num método específico. Hoje em dia, com a hipnose moderna, a gente sente o paciente. E não necessariamente precisamos fazer a hipnose com olhos fechados. Não. E não necessariamente a gente precisa levar o paciente para um estado emocional de trauma muito profundo. Então, dependendo do paciente, o que a gente foi identificando? Dependendo do quadro? Do quadro, exatamente. Do paciente, quando essa pessoa chega muito fragilizada, muito emotiva, com problemas mais graves, a gente não evita. Necessariamente só a síndrome do pânico, não. Não, diversas fobias, tá. Diversas. E depressão também, vários quadros ansiosos, é o que eu mais atendo, tá? Para relacionamentos amorosos. Também? Também, bastante. Por que relacionamentos Porque existem amorosos? bloqueios com pessoas na infância, com seus pais, com a sua família, houve algum bloqueio ali vendo pais. Um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo bastante simples. Crianças que presenciaram muitas brigas entre os pais, violência, ou então que a mãe cresceu falando, filha, não confie em homem faz a gente sofrer. São sugestões hipnóticas que os pais exercem na vida de uma criança autoridade máxima para aquela criança. Então, entra na cabecinha da criança, porque a primeira infância de 1 ano a 7 anos, o cérebro está numa frequência alfa, é uma frequência mais de relaxamento, que é o estado que a gente busca que o paciente fique para a gente poder trabalhar as sugestões. E a criança, naturalmente, nessa fase, está o tempo inteiro em alfa, teta. Por isso que nesse período as crianças, a gente fala, o trauma é da infância. Sim, a maioria da infância, porque entra com muito mais facilidade as frases de efeito. E às vezes não só a frase de efeito, mas ela mesmo vendo, vivenciando. Vivenciando por imagem, por visão, por audição, por sinestesia. Todos os sentidos estão muito mais sensíveis, aflorados, né, no caso, isso. Que eles vão absorvendo tudo isso. Eles vão absorvendo, exatamente. E aí leva para a vida adulta, que é onde vai ter um problema no relacionamento. Como você estava falando. Depende de como essa criança interpreta, isso fica na memória inconsciente e o próprio subconsciente trata de proteger aquela criança. Mas segura aí, porque tá uma delícia esse papo. Gente, a gente volta só um pouquinho, vai rapidinho tomar um cafezinho e volta correndo, porque é muito interessante esse assunto. Voltando aqui com a Adriane Garcia. Gente, que assunto delicioso! Eu quero saber agora, Adriane, sobre os mitos da hipnose. Os mitos. Se é espiritual. Isso.
que eu vou ficar inconsciente, a pessoa fala, eu vou ficar inconsciente o tempo todo, não vou ver nada, isso não existe, não é verdade, tá? A pessoa está consciente? A pessoa está com o consciente ali focado o tempo inteiro. Se é algo místico, né, ligado mesmo à espiritualidade. Isso, eu acho que é uma dúvida minha e de todo mundo. Sim, não, mas não tem nada a ver, porque realmente é bastante científico. É um mecanismo que nós, seres humanos, temos naturalmente. Você, todas as pessoas podem fazer auto-hipnose em casa, inclusive. Nem sabia. Sim. E você já entrou em auto-hipnose várias vezes na sua vida também, Como sem que saber. Como que funciona? Assistindo a um filme, um drama, onde você começa a chorar sabendo que o filme é uma mentira. Olha, e é verdade. A gente se emociona, sente tudo aquilo. Exatamente, você entrou em um transe mais leve, porém você entrou em conexão com aquela frequência e te fez chorar. Então foi uma sugestão daquele filme. E o que causa aquilo? O que? O transe? Por exemplo, eu tenho aquele sentimento e eu choro, como você acabou de falar, e o que causa para quem está assistindo, para quem está nesse transe, como você está falando? O que pode acarretar com isso, por exemplo? São emoções fortes. Só isso, não vai causar dano? De forma alguma. Porque o nosso cérebro tem os hemisférios, né, direito e esquerdo, e, claro, fisiologicamente não funciona exatamente, direito é emocional e esquerdo racional, mas a gente tem essa falácia, né, popular. Mas durante o estado de hipnose, as emoções tomam conta. E aonde há emoção não há razão, tá? Então, por isso que quando a gente trabalha com a hipnose, a gente trabalha muito voltado às emoções daquele paciente, porque o trauma ele se consolida através de uma memória emocional. Então, quando eu estou assistindo a um filme que o assunto começa com um drama muito forte, uma história pesada, as pessoas estão ali sofrendo, eu me conecto com aquilo, eu ouço aquilo, eu entro na mesma sintonia daquela cena. Sim. E eu choro. Mas não é verdade aquilo que está acontecendo. Sim. Mas na minha mente, a minha mente não sabe discernir o que é real ou imaginário, tá? Então, para nossa mente, para a mente humana, tudo está acontecendo o tempo inteiro. Então, entende? Aquilo ali está acontecendo na minha mente, verdadeiramente. Verdadeiramente. E é assim que se formam os traumas também. Também? Também. Se você, às vezes, uma criança assistindo um filme de terror, né? Eu falo, pais, não deixem, porque tudo que está entrando na mente daquela criança está sendo programado. Está sendo programado? Está sendo programado, está sendo alimentado. A emoção do medo. Você sabe que eu nem assisto filme de terror. Sim, é bastante ruim para nossa mente. Eu acho. A gente se divertia muito, mas assim, várias pessoas já entraram até em surtos por causa de filmes de terror. E fica com sono, tem o terror noturno, essas coisas todas. E é engraçado que você tá falando, eu lembrei de uma coisa. Às vezes eu tô assistindo um filme e aí eu fico tensa, por exemplo, como você estava explicando, com aquele assunto, com o tema. E aí, de repente, eu falo para mim mesma, é um filme, aquilo ali está sendo tudo gravado, não fica em choque. Você acredita? E você está falando exatamente isso. É exatamente isso. Então, quando a gente trabalha com o paciente na cadeira, né? O que você faria quando você trabalha com esse paciente? Você diz em questão em relação ao filme de terror ou à hipnoterapia mesmo? A hipnoterapia. Então, eu levo esse paciente a uma frequência adequada de relaxamento, ou seja, o cérebro ele vai entrar em uma onda lenta. Quando o nosso cérebro ele entra nesse estado, esse estado é onde o subconsciente ele fica mais aflorado, ele fica mais em alerta e traz, através das nossas técnicas e ferramentas, sim, a gente consegue acessar memórias aonde aquele trauma causou aqueles sintomas de dores físicas, doenças, dores emocionais. E quando o trauma vem, que o subconsciente traz, o que trouxer, a gente trabalha naquele momento. E tem que trabalhar até eliminar toda a sujeira, eu digo.
Toda Nossa. sujeira, o lixo mental. E como que vai trabalhar isso para tirar o lixo? Por exemplo, você está trabalhando com paciente. Uhum. Qual que é o teu trabalho para fazer aquilo? Meu trabalho tem alguns textos já específicos para cada caso, que a gente começa a falar e dar essas sugestões para o paciente. E de acordo com o que o paciente vai trazendo, você tem que saber responder também. Então, assim, não é só aplicar um texto que já está ali metódico, vamos dizer assim, e só aplicar o texto e tudo vai funcionar. Não, muita coisa pode acontecer. Uma emoção pode vir na hora do transe. Tá. A pessoa pode começar a chorar. A gente às vezes tem que aplicar técnicas de Isso ela consciente, distração, você falou. consciente, porque o mito, né, que a gente estava falando, a pessoa acha que vai ficar inconsciente o tempo inteiro, mas no momento do transe, a parte consciente dela está 3 vezes mais focada. Então, assim, como o nosso cérebro relaxa, a gente consegue prestar atenção. Só que a sugestão é dada para agora você vai prestar atenção somente na minha voz. Sim. Então, aquele cérebro foca na minha voz. Pode passar avião, pode chover, cair tempestade, a pessoa não ouve. Tá. Não ouve. Não ouve porque ela direcionou a atenção, o foco, para essa voz ali que está Nossa. trabalhando com ela. Tá. É muito legal. Aí você pergunta, você ouviu o carro? Você ouviu a buzina? Não. Não. E não ouve. É como você tá aqui pensando, você para, pensa, viaja. Você já se pegou assim? Sim, sim, claro. E às vezes uma pessoa tá Claro, do seu você, lado falando. alguém tá falando com você, mas você tá em outro, como fala, você tá em outra dimensão, a gente Isso. costuma falar assim. Isso é auto-hipnose. É mesmo? É. Que você faz sem perceber. Claro, não é uma terapia. Consciente. Mas é você a não nossa tá consciente capacidade. que você tá, que tá Não, acontecendo aquilo, não. né? Exatamente, é isso aí. Aí você fala, não ouvi o que você falou. E a Isso. pessoa tava do Fala lado. repete, fala de novo. Isso. Que você tava em outro lugar. Como o seu você estava em foco estava transe. concentrado. E às vezes até falam assim, você estava em transe, né? É. Às vezes a pessoa brinca e fala isso. E verdadeiramente é isso. Estava. Ou você estava regredindo também, porque a gente tem regressão espontânea. Como que é isso? Uma música é extremamente hipnótico. Você escuta uma música lá dos anos 70, 80, sei lá, ou da fase da sua adolescência, que o coração aperta na hora. Te transporta? Ele te transporta para aquele momento e você viaja naquela memória. É uma regressão espontânea. Tá. Tanto negativamente quanto positivamente. A regressão negativa aí vai causar outros males, né? A regressão de uma música legal, gostosa, vai ser gostoso você lembrar, ficar vivendo aquela memória, depois você volta à Terra e ok, mas quando é uma regressão negativa, aí vem as dores emocionais ou físicas também. Tá. Gente, vamos pro próximo bloco, mas depois eu vou querer saber dela, essa coisa do mito ainda, da parte espiritual, que todo mundo fala, que tem muito a ver com a espiritualidade, né, Adriane? As pessoas confundem muito, porque como a pessoa fica com o olho fechado, fica numa onda mais tranquila e leve, as pessoas têm a impressão de que algo de outro mundo esteja acontecendo. Sim. E não é. Tá. Então a gente volta já para a Adriane falar mais sobre isso, porque tá muito gostoso esse assunto, né? Curioso. Até já. De volta aqui com a Adriane Garcia. Eu tô encantada com esse assunto. Gente, Adriane, que gostoso e passa tão rápido, gente, que meia hora de programa é muito rápido para a gente falar tudo que quer. Adriane, eu quero saber, assim, o que as pessoas sentem após a primeira sessão e se tem idade que é mais fácil, como a gente estava conversando, criança, que em uma sessão você fez um comentário que a criança já largou de uma chupeta. Então, fala tudo isso pra gente. Sim. Após a primeira... Eu não trabalho por sessão. Por quê? O subconsciente, à medida que ele entende que aquela experiência negativa que causou doença, dor emocional, física...
que ele entende que aquilo não é prejudicial mais para a saúde da pessoa, ele muda na hora. Se ele entende que não é mais prejudicial, ele deixa de alimentar as substâncias negativas, as químicas negativas para o corpo humano. Então, o cérebro começa, é como se ele estivesse indo para a direita, e depois ele muda a rota e vai para a esquerda, para a direita e depois para a esquerda. Então, é muito assim, eu falo sempre para as pessoas, dá um prazo, presta atenção, se precisar de mais um encontro, a gente se encontra. Porque às vezes com um momento que a gente faz, que é uma duração ali de 2 horas, tá? É bastante, a consulta, é isso? Esse tempo? O momento do transe é bastante demorado, mas as pessoas não percebem, tá? Então, por exemplo, eu vou lá, marco um horário com você. Tem um tempo? Tem, geralmente é 1h30, 2 horas. Que você vai ficar comigo, a maior parte, na poltrona mágica. Tá, poltrona mágica. Que vai te transformar. Adoro, entendi. Então você não marca, primeiro você vai ter essa conversa com o paciente, para depois, paciente pode chamar? Ou pode chamar de paciente. São meus pacientes, tá. De terapia, seus pacientes, sim. Tá. E aí que você vai analisar se é uma ou mais conversas. Exatamente. Eu faço sempre uma anamnese antes, uma análise do caso dessa pessoa, porque quantas pessoas já me procuraram relatando, tenho ansiedade, sofro com ansiedade. Ok, mas aquela pessoa tem uma história única dela, né? Que às vezes não é no encontro. Não tem nada a ver com a outra pessoa. Então, por isso que as técnicas em si não podem ser iguais para todo mundo. Então, eu tenho que ter este feeling e personalizar um tratamento para aquela pessoa que é única. Para cada indivíduo. Exatamente. Que é único. Isso. É isso mesmo. Perfeito. E criança é mais rápido? Criança é mais rápido pelo fato que, como eu falei antes, elas estão em alfa, teta, elas variam aí nessas ondas cerebrais, nessa fase do neurodesenvolvimento, que é de 1 a 7 anos. Então, até 8 anos, 10 anos, é mais fácil de trabalhar porque elas entram muito rápido. A gente usa historinhas de personagens que elas gostam e a gente aplica algumas técnicas, eu monto, né, de acordo com o que a criança gosta ou se diverte, e ali, durante o transe, eu vou utilizando essas informações da criança mesmo para poder trabalhar o subconsciente dela. Você falou que deu um exemplo de uma criança que numa sessão parou de chupar o dedo. Já chupava o dedo desde recém-nascida. E essa coisa de chupar o dedo é uma ansiedade. O que é? Tem a ver com ansiedade. Tem a ver com ansiedade. Muito e com outras ligado. Coisas mais... No caso dessa criança específica que eu atendi, era ansiedade. Tá. Era uma ansiedade assim... E ela também, desde nenenzinha, né, chupava o dedo. Então já se tornou um hábito. Tem uns que fazem xixi na cama até mais tarde. Isso. Assim, vai 7 aninhos, 8 aninhos ainda tá fazendo xixi na cama. Muita carência envolvida, né? Isso. E a gente também pode trabalhar com essa criança. É mais fácil, porém, se houver algum medo, a gente também vai ter que trabalhar o medo, porque o medo é o mais limitador aí do estado de transe. E quais os bloqueios mais comuns? Os mais comuns são medo. Eu digo que não tem outro. Todos os outros a gente consegue ultrapassar, mas se houver medo, existe uma resistência. Pode ser medo de o subconsciente trazer um evento negativo e não querer que a pessoa sofra aquilo de novo, porque, como eu já te falei, a nossa mente, cada vez que a gente traz uma história negativa, ela está vivendo como se fosse no presente. E aí você chora de novo e você sente o corpo arrepiando, o coração acelerando, como se naquele momento aquela experiência estivesse acontecendo. Então, quando a gente traz esse trauma durante a sessão, a gente tem que trazer e eliminar rápido. Por conta do medo? Aí o medo, se o subconsciente identifica que aquilo vai fazer ela sofrer, talvez ele crie um bloqueio com medo. Ele utiliza o medo para a pessoa se bloquear. E ela não consegue entrar num relaxamento, vamos dizer assim. Relaxar e deixar que as sugestões
entrem, né? Aí fica mais complicado. Ela trava, vamos colocar? Ela trava. Pelo medo, ela trava, ela e aí trava. você não consegue Executar. dar continuidade, avançar. Exatamente. Porque mesmo as pessoas chegando no consultório, falando eu quero muito, eu preciso, eu tô sofrendo, o subconsciente está protegendo. E se o subconsciente travou e faz com que aquela pessoa não confie ou tenha medo, ela cria uma resistência. E a resistência é o único impeditivo ali para o tratamento. E aí, por exemplo, você começa a terapia. A pessoa chega lá ela vai falar qual é a causa que ela tem. Por exemplo, o pânico, vamos colocar. Que você já tem essa experiência. Sim. Né? Você vai começar a fazer a terapia com aquela pessoa e aí ela, naquele momento você vai conversando e ela já descobre o que é que tá trazendo aquele pânico. Como funciona isso na prática? Isso é uma excelente pergunta, porque quando eu falo para as pessoas, precisamos ter essa conversa, porque é uma conversa terapêutica. Já é uma sessão de terapia através dessa conversa para gerar percepção do seu subconsciente. Porque a pessoa chega trazendo um sintoma e achando que é uma causa específica e não é. Talvez seja uma causa que ela nem tenha lembrança. Eu atendi uma pessoa que trouxe à memória uma experiência de 3 aninhos de idade, que nunca tinha vindo na vida dela. Você tá de brincadeira. Então isso é muito forte, foi um acontecimento extremamente negativo. Mas a pessoa sabe até a idade daí? Por exemplo? Principalmente a idade, o subconsciente mostra. Não. Mostra. Gente, eu tô assim... Ai, que coisa legal. A gente trabalha por idade. Essa é uma das perguntas que a gente faz quando a pessoa entra, a gente acessa, aplica a técnica. Aonde você está? É dia ou noite? Quantos anos você tem? Ai, não, eu tô apaixonada. Fala o que vem na cabeça, não precisa imaginar. Não, fala o que vem. E o que vem, aonde não há razão, o subconsciente está agindo. E é lá que mora o trauma. É lá que mora, e aí sai, ela vem pra ela? Vem. Por isso que muita gente acha que é espiritual? Isso. Por isso. Por Na isso. verdade, tá tudo na nossa caixinha, no nosso HD tá aqui. Tá tudo aqui, né, no computadorzinho. Nossa programação guardado interna. Ali a programação? Isso. Gente, que incrível! Ai, olha, eu não queria que acabasse mais essa entrevista. Mas, então, significa que hipnose realmente é transformação, Adriane? Transformação, com certeza. Eu falo com propriedade. Perfeito. E, em uma palavra, o que é consciência para você? Consciência, presença. Presença. Presença, luz. Perfeito. Consciência, luz. Perfeito. Gente, que delícia. Eu não queria que acabasse mais, né? Deixa o seu contato, porque eu tenho certeza que muita gente vai querer esse contato. Suas redes sociais, Adriane. Claro. O meu Instagram é adrianegarcia.terapia e o contato da minha empresa é 972780098. As redes sociais? Instagram, eu tenho TikTok, mas eu utilizo mais, eu recebo as pessoas pelo meu Instagram. Que é esse que você passou. Isso, adrianegarcia.terapia. Tá, a gente vai deixar aí para vocês escrito, tá, gente, no programa, mas eu achei super interessante, que gostoso esse papo, muito obrigado por compartilhar, né, seu conhecimento com a gente. Imagina, Adriane, muito obrigada mesmo. Obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer. Todo meu. Obrigada. Obrigada. Gente, espero vocês sábado que vem, 9h30 da manhã. Estamos juntos, tá bom? Beijo para vocês e obrigada.